No escuro absoluto, cercado por animais selvagens e gemidos humanos abafados, uma família sobreviveu enclausurada por mais de 300 dias dentro de uma imensa estrutura de madeira. Lá fora, o mundo gritava e se afogava. Lá dentro, o tempo parecia congelado, enquanto a única luz era a da fé em meio à completa ausência de respostas. Não era apenas uma embarcação. Era o cenário de uma provação que poucos ousam imaginar em sua verdadeira intensidade. O que realmente aconteceu entre aquelas paredes? E como alguém pode sair vivo e transformado depois de tanto tempo em silêncio, escuridão e medo? Quando Noé ouviu o som da arca se fechando por dentro, selada pela mão do próprio Deus, o silêncio que se seguiu foi tão espesso quanto as águas que começavam a cair dos céus. Gênesis capítulo 7, versículo 16, descreve que o Senhor fechou a porta após ele, encerrando não apenas homens e animais em um espaço limitado, mas também selando uma nova fase na história da humanidade. Do lado de fora, o mundo como se conhecia estava sendo submerso em caos. Do lado de dentro, uma quietude desconcertante se instalava. Não havia volta, não havia outra saída, apenas a certeza de que tudo o que restava agora estava contido naquela estrutura de madeira. Esse silêncio inicial, antes mesmo do som das águas se intensificar, foi o primeiro peso psicológico que os habitantes da arca precisaram enfrentar. O som do martelo durante a construção ainda ecoava na memória de Noé. Cada tábua pregada carregava uma promessa, mas também um julgamento. Quando o silêncio envolveu a arca, ele trouxe à tona um sentimento avassalador de separação. Os gritos dos que zombaram, o burburinho da cidade, o cantar dos pássaros, o tilintar de ferramentas. Tudo havia desaparecido. A ausência de sons externos transformou a arca num mundo próprio, onde os únicos ruídos seriam os gemidos dos animais, as orações murmuradas e os sussurros do medo. Pela primeira vez, Noé e sua família estavam completamente isolados do mundo que conheciam. E essa solidão não era apenas física, era espiritual, emocional, existencial. Ali dentro, cercados por paredes de madeira, cada batida do coração se tornava audível. O ar carregava a tensão do desconhecido, e os olhares trocados entre os membros da família diziam o que as palavras não podiam expressar. Noé havia obedecido com fé, mas isso não o blindava da inquietação. Estariam prontos para tanto tempo confinados? O que viria depois que as águas baixassem? Seria possível viver com o peso de serem os únicos sobreviventes de uma geração inteira? O silêncio inicial se transformou numa pergunta constante que ninguém ousava fazer em voz alta. O que nos espera quando sairmos daqui? Esse momento marca a transição entre o mundo antigo e uma nova era. Não é apenas uma pausa entre dois ciclos, mas um abismo de reflexão onde Deus permite que os homens encarem o resultado da depravação humana e, ao mesmo tempo, a magnitude de sua misericórdia. Porque, embora as portas tivessem sido fechadas, elas também estavam resguardando uma promessa. Noé e sua família carregavam, ainda que sem compreender por completo, a semente da reconstrução. O silêncio dentro da arca não era apenas o eco da destruição lá fora. Era também o espaço onde nasceria uma nova humanidade. Cada segundo dentro da arca seria um lembrete de que o julgamento de Deus não exclui o cuidado divino. A porta que se fechou por fora não era prisão, mas proteção. Esse detalhe, muitas vezes esquecido, carrega um peso teológico profundo. O mesmo Deus que julga é o que guarda. E a partir desse primeiro silêncio, um ciclo de experiências intensas começaria a moldar não apenas a fé de Noé, mas a alma de toda a sua família, dia após dia, no interior daquela cápsula flutuante de redenção.
Quando as primeiras gotas se transformaram em torrentes e o céu se rasgou em trovões, o interior da arca foi tomado por um som jamais ouvido antes. As paredes de madeira reverberavam com os rugidos do firmamento e os estrondos do abismo que se rompia sob os pés da humanidade. Gênesis, capítulo 7, versículo 11, afirma que se romperam todas as fontes do grande abismo e se abriram as comportas do céu. Não foi uma simples chuva, foi um grito da criação reagindo ao peso do pecado acumulado ao longo das gerações. Cada trovão parecia carregar o juízo divino e cada relâmpago iluminava, ainda que por breves instantes, a realidade do que estava sendo deixado para trás. Dentro da arca, o som era surdo, mas aterrador. A estrutura, ainda que resistente, balançava ao compasso das ondas formadas por águas que engoliam montanhas. Os animais, inquietos, emitiam sons agudos, reagindo instintivamente ao pânico que sentiam no ambiente. Crianças choravam, mulheres se abraçavam em silêncio e Noé, com os olhos fixos no teto da embarcação, buscava em sua alma a voz de Deus em meio ao barulho ensurdecedor. Aquela tempestade não era apenas meteorológica, era espiritual, cósmica e atingia o âmago da alma humana. Era impossível não imaginar os sons do lado de fora. Gritos, batidas desesperadas contra as paredes da arca, pessoas chamando por seus nomes, implorando por misericórdia. Noé conhecia muitos daqueles rostos. Eram vizinhos, conhecidos, até mesmo parentes distantes. O lamento humano ecoava além das nuvens, mas a decisão divina havia sido tomada. E o som da água era mais forte do que qualquer súplica tardia. O juízo havia começado e agora nada poderia detê-lo. O som da tempestade, embora aterrador, também revelava algo profundo: a realidade do pecado. A geração de Noé não caiu repentinamente. Foi sendo corrompida aos poucos, endurecendo o coração dia após dia, até que já não restava espaço para arrependimento. O dilúvio veio como um espelho invertido da criação. Se no princípio o Espírito pairava sobre as águas, agora era a fúria das águas que dominava tudo. O mundo era mergulhado de volta ao caos primordial, mas dessa vez com a presença de uma embarcação flutuando sobre a destruição como símbolo de graça. E em meio ao caos, uma certeza se consolidava dentro da arca: Deus estava no controle. A violência do lado de fora era real, mas não havia fenda nas tábuas, não havia rachadura na aliança. O som da tempestade era uma orquestra celestial que anunciava não apenas a morte de uma era, mas o nascimento de uma nova história. E os ouvidos que escutavam aquele estrondo jamais seriam os mesmos quando o silêncio retornasse. Com o passar dos dias, quando o som das águas deixou de ser novidade, o que restou foi o medo. Um medo que não gritava, mas que sussurrava constante, que habitava os olhos cansados de Sem, Cam e Jafé, que se infiltrava nas orações silenciosas de Noé e em cada suspiro inquieto das mulheres. Gênesis capítulo 8, versículo 1, afirma que Deus se lembrou de Noé, mas antes desse consolo, houve dias intermináveis em que o silêncio divino parecia ser tão aterrador quanto o juízo que se abateu sobre a terra. O medo dentro da arca era de uma natureza diferente. Não era mais o medo do que viria, mas do que já havia acontecido e do que ainda seria preciso enfrentar. O ambiente fechado, o som constante dos animais, o cheiro de confinamento e a ausência de horizonte provocavam um tipo de desgaste que nem todos estavam preparados para suportar. Havia noites em que ninguém dormia. Os olhos se perdiam na escuridão, tentando imaginar o que havia além das paredes de madeira, enquanto o coração lutava para manter a sanidade. A cada balanço mais forte da embarcação, uma onda de insegurança percorria os corpos. Seria esse o fim? Estariam seguros de fato?
Mesmo com a promessa de Deus, havia momentos em que a mente fraquejava e o medo assumia o controle. O convívio familiar, sob pressão extrema, se tornava um campo minado. Palavras mal colocadas, silêncios interpretados como desconfiança, gestos impulsivos. Era preciso mais do que fé para suportar um ambiente onde cada dia parecia igual ao anterior e onde a esperança era constantemente desafiada pela dúvida. O medo se manifestava de formas sutis. Uma mão trêmula ao alimentar um animal, um olhar perdido durante as orações, uma lágrima silenciosa que escorria sem explicação. A arca se tornara um campo de batalha invisível entre a fé e a fragilidade humana. Mas mesmo nessa atmosfera de incerteza, algo maior estava sendo moldado. O medo que uma vez paralisava começou a ensinar. Ele ensinou a ouvir com mais atenção, a valorizar pequenos gestos, a transformar o desespero em clamor. Foi nesse cenário onde a luz não entrava, que a chama da confiança verdadeira começou a arder. Não era uma fé que se baseava em respostas imediatas, mas uma que resistia, que persistia, que se alimentava do simples fato de ainda estar vivo. O medo deixou de ser inimigo e passou a ser instrutor. E a cada dia vencido, a cada noite superada, os corações, mesmo temerosos, aprendiam a pulsar com mais força. Não porque o medo havia desaparecido, mas porque haviam descoberto algo ainda mais forte do que ele, a certeza de que Deus não os havia abandonado. Mesmo sem palavras, mesmo sem sinais visíveis, sua presença sustentava cada alma naquela escuridão. E isso, por si só, começava a mudar tudo. A presença dos animais na arca ia muito além da preservação das espécies. Era também um constante lembrete da complexidade da criação e da necessidade de harmonia mesmo em meio ao caos. Gênesis capítulo 6, versículo 20, indica que de cada espécie vivente entraram aos pares para serem mantidos vivos. Mas o que o texto não detalha é a dinâmica tensa que existia entre predadores e presas, entre a ordem imposta por Deus e os instintos naturais que pulsavam dentro de cada criatura. Noé, além de patriarca e profeta, tornou-se também guardião e mediador de uma fauna diversificada e, por vezes, imprevisível. O instinto de sobrevivência dos animais se manifestava em olhares desconfiados, em rugidos contidos, em movimentações que, a qualquer momento, poderiam resultar em pânico generalizado. Era necessário manter os espaços definidos, controlar a alimentação e, sobretudo, compreender os ritmos naturais de cada criatura. A sabedoria divina capacitou Noé e seus filhos a lidar com esse ecossistema flutuante, mas isso não diminuía a carga diária de tensão e vigilância. A qualquer ruído mais intenso, um animal poderia se assustar e desencadear uma reação em cadeia. A arca era um ambiente que exigia domínio, paciência e fé redobrada. Havia noites em que os rugidos dos leões misturavam-se ao balido dos cordeiros, criando uma sinfonia que mais parecia um clamor ancestral. O confinamento havia nivelado todos, o grande e o pequeno, o selvagem e o dócil. Todos estavam igualmente à mercê da providência. Para Noé e sua família, esse convívio forçado era também um lembrete constante da responsabilidade que carregavam. Preservar aquelas vidas significava garantir que a promessa de Deus seguiria viva após o dilúvio. E lidar com cada animal exigia mais do que habilidade. Era preciso discernimento espiritual e emocional. Com o tempo, começaram a surgir padrões. Alguns animais se acalmavam com a voz humana, outros com a presença da luz, ainda que escassa. Era como se, dentro daquele ambiente fechado, novas relações estivessem sendo formadas, onde a confiança substituía o medo. O convívio forçado gerava aprendizado, e esse aprendizado, por sua vez, refletia também na relação entre os próprios humanos.
A paciência exigida com os animais começou a transformar o modo como Noé e sua família lidavam uns com os outros. A criação estava, mais uma vez, ensinando seus cuidadores. E ao cuidar dos seres que um dia haviam sido dados ao homem para dominar, Noé experimentava uma restauração silenciosa. A arca, nesse aspecto, não era apenas um abrigo contra as águas, mas um campo de reconciliação entre o homem e a criação. Um lembrete vivo de que o domínio dado por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 28, não era autoritário, mas protetor. A convivência com os animais, em sua complexidade e beleza, estava moldando uma nova humanidade, uma mais sensível, mais atenta, mais consciente do valor de cada vida. A luz do sol, outrora familiar e reconfortante, tornara-se apenas uma lembrança distante para os que habitavam a arca. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Relata que somente após 40 dias Noé abriu uma das janelas da arca, o que nos leva a compreender que a maior parte do tempo se passou na penumbra. A ausência de luz natural não era apenas física, afetava a alma. Era como se a escuridão tivesse se tornado um personagem presente, caminhando entre eles, observando suas reações, testando seus limites. A escuridão, com sua presença constante, tirava deles a noção de tempo, distorcia a percepção do espaço e, muitas vezes, ameaçava apagar as últimas fagulhas de esperança. No interior da arca, cada lanterna improvisada, cada chama cuidadosamente acesa, era tratada com reverência. Não apenas por necessidade prática, mas porque representava resistência. Manter uma pequena luz acesa era, por si só, um ato de fé. A ausência da claridade do dia fazia com que os turnos de vigilância, os horários de alimentação e até os momentos de oração se confundissem. Não havia mais dia e noite como conheciam. Havia apenas um tempo contínuo de espera, entrecortado por pequenos sinais de que ainda estavam vivos. Essa escuridão revelou o que há de mais íntimo no coração humano. Sem distrações externas, sem horizontes visíveis, os pensamentos se tornavam mais audíveis. Dores antigas, dúvidas não resolvidas, palavras não ditas. Tudo vinha à tona quando os olhos já não podiam ver nada ao redor. Era nos momentos de maior escuridão que as orações ganhavam intensidade. Já não se falava com Deus por hábito, mas por necessidade. E mesmo quando não vinham respostas, a simples possibilidade de ser ouvido era suficiente para seguir mais um dia. A escuridão, nesse contexto, tornou-se uma escola silenciosa. Ensinava a escutar melhor, a perceber sinais sutis, a valorizar pequenos gestos. Ensinava, sobretudo, que mesmo quando tudo parece apagado, Deus continua presente. O mesmo Deus que cobriu o Egito com trevas no passado e que mais tarde conduziria Israel com uma coluna de fogo, agora permitia que a família de Noé experimentasse a dependência plena em sua presença invisível. A ausência de luz era uma oportunidade de aprender a enxergar com os olhos da fé. E no coração dessa escuridão, uma certeza começou a germinar. A luz retornaria. Não sabiam quando, não sabiam como, mas havia promessas que nem o mais denso breu poderia apagar. O brilho da esperança, ainda que fraco, iluminava mais do que qualquer chama. E era esse brilho que mantinha os olhos voltados para cima, ainda que nada pudessem ver. O olfato, muitas vezes ignorado nas descrições bíblicas, tornou-se um dos sentidos mais violentamente desafiados dentro da arca. Com centenas de animais, fezes acumuladas, feno úmido e corpos humanos suando diariamente em um espaço fechado, o cheiro se tornou um inimigo invisível. Gênesis capítulo 7, versículo 15, afirma que todos os seres viventes entraram na arca de 2 em 2, o que significa uma multiplicação considerável de excrementos, secreções, urina e odores corporais.
Era impossível escapar do ar denso e pesado. E a cada respiração, a família de Noé era confrontada com uma realidade que testava não apenas o corpo, mas a alma. O cheiro era constante, não dava trégua, invadia o sono, colava nas roupas, penetrava nos cabelos, contaminava o paladar. Com o tempo, os sentidos foram se adaptando, mas jamais se acostumando. Havia dias em que a náusea tomava conta, e outros em que a mente parecia querer apagar a experiência olfativa como forma de autodefesa. A arca, embora fosse abrigo, não era confortável. Era um local de obediência e resistência. O odor se tornou símbolo de uma humanidade que precisou descer ao mais baixo nível do desconforto para ser reconstruída. Cada turno de limpeza era uma guerra. Sacos de fezes eram recolhidos com dificuldade, empurrados para compartimentos próprios, abafados com feno e cinzas. A ventilação era mínima e cada esforço para melhorar o ambiente era uma batalha contra o inevitável. Noé, mesmo como líder espiritual da família, não se esquivava do trabalho sujo. Liderava pelo exemplo, enfrentando o mesmo ar pútrido que seus filhos. Ali, naquela mistura de cheiros, o orgulho humano era quebrado. Todos estavam nivelados pela necessidade, pela sujeira, pela sobrevivência. Esse cenário também revelava um aspecto mais profundo da jornada espiritual. A purificação nem sempre é limpa. Há processos de transformação que exigem o confronto com a impureza, com o desconforto, com o que há de mais visceral na experiência humana. Deus não os poupou disso. Permitiu que sentissem, que cheirassem, que vivessem o peso do juízo de forma completa. E nessa vivência concreta, a fé era forjada não nos altares, mas no esforço diário de suportar o insuportável. A santidade começava no serviço, na humildade, na aceitação de que a obediência não garante conforto. E mesmo em meio ao fedor da prova, havia momentos de alívio. O cheiro de um animal recém-nascido, o aroma discreto de uma refeição quente, a brisa leve que ocasionalmente entrava por uma fresta. Pequenos sinais de que nem tudo estava perdido. Que mesmo no pior dos ambientes, Deus ainda deixava resquícios de beleza. E eram esses detalhes que renovavam as forças, que lembravam a todos que a arca, embora impregnada pelo cheiro do caos, também carregava o perfume da promessa. Com o passar dos dias, estabelecer uma rotina tornou-se não apenas uma necessidade prática, mas uma questão de sobrevivência mental e espiritual. Gênesis capítulo 8, versículo 6, menciona que Noé só abriu a janela da arca após 40 dias, o que nos mostra que durante muito tempo a família viveu num ritmo monótono e fechado. Para manter a sanidade em meio ao isolamento, era essencial dar estrutura ao tempo. Assim, surgiram horários para alimentar os animais, limpar os compartimentos, preparar os alimentos, orar e descansar. Cada pequena atividade era valorizada como um ponto de estabilidade em meio ao caos silencioso que os cercava. Não havia relógios ou calendários que marcassem a passagem dos dias, mas havia o hábito. E o hábito, quando cultivado com reverência, transformava-se em ritual. As orações se tornaram mais constantes. Os cânticos improvisados em família se tornaram alimento para a alma. A rotina era o fio invisível que mantinha a fé ativa e os corações ligados à esperança de que aquele ciclo teria um fim. Dentro daquele espaço restrito, cada tarefa era um ato sagrado. Alimentar um animal, por exemplo, era mais do que uma obrigação. Era um gesto de obediência ao chamado divino de preservar a criação. Com o tempo, começaram a observar mudanças sutis nos animais, nos cheiros, nos sons. Essas pequenas variações tornaram-se marcos para os dias. Um nascimento, o cessar de um rugido, o silêncio de uma espécie. Tudo era anotado mentalmente como sinal de que o tempo seguia. Não estavam parados no tempo, estavam sendo moldados por ele. E em meio às tarefas diárias, havia também espaço para conversas, risos contidos, lembranças compartilhadas.
O cotidiano, mesmo repetitivo, começou a adquirir um sabor de resistência. Cada membro da família tinha funções bem definidas, o que evitava o ócio e os conflitos. Sem, Cã e Jafé cuidavam da estrutura e dos animais maiores. Suas esposas organizavam os mantimentos, cozinhavam e ensinavam as crianças. Noé dividia-se entre o cuidado espiritual e os trabalhos braçais. Havia respeito mútuo, mas também momentos de cansaço e frustração. Ainda assim, a rotina ajudava a resgatar o senso de propósito. Não estavam apenas esperando passar a tempestade, estavam sendo preparados para o novo mundo, e nesse fluxo diário, Deus se fazia presente. Ainda que não falasse com frequência, sua presença era percebida no equilíbrio que nascia do caos. Cada dia completado era uma vitória silenciosa. A fidelidade era expressa não apenas em grandes atos de fé, mas no compromisso com as pequenas tarefas. E no coração desse ritual contínuo, a alma humana aprendia a se manter viva, mesmo quando todos os estímulos externos pareciam ter cessado. Enquanto as comportas do céu se abriam e as águas invadiam a terra, do lado de fora da arca, havia uma agonia que nenhuma tábua de madeira conseguia abafar por completo. Gênesis capítulo 7. Versículo 21 registra que toda a carne que se movia sobre a terra expirou, mas antes da morte houve o clamor. Pessoas corriam, gritavam, batiam nas portas, imploravam por misericórdia. Ecos desses sons alcançavam os ouvidos atentos de Noé e sua família, atravessando as barreiras físicas e ferindo profundamente a alma. Eram vozes conhecidas, rostos lembrados, histórias compartilhadas, agora afogadas pela urgência de um arrependimento tardio. Nenhuma pregação de Noé havia sido em vão, mas nenhuma delas foi ouvida com o coração a tempo. Os zombadores agora eram suplicantes, os indiferentes, agora desesperados. A família de Noé precisava conviver com o peso de ter obedecido, mas também com o impacto de ver tantos perecerem. O julgamento de Deus não foi apenas uma ação sobrenatural, foi uma resposta à surdez espiritual de uma geração inteira. E enquanto os gritos cessavam, o eco deles permanecia, transformando o interior da arca num espaço de luto silencioso. Não havia como consolar-se plenamente. Cada som abafado trazia lembranças de momentos passados, de advertências ignoradas, de oportunidades perdidas. A fé que os sustentava também os expunha a uma dor profunda, a de testemunhar o fim de uma era. A justiça de Deus era irrefutável, mas isso não eliminava a compaixão que brotava em seus corações. Havia um tipo de sofrimento que não vinha da dor própria, mas da dor de saber que tantos poderiam estar ali dentro e não estavam. Isso criava um tipo de intercessão muda, uma angústia que se transformava em orações profundas, sem palavras. E enquanto o mundo se afogava, a arca permanecia estável, mas carregava em seu interior o peso do que havia sido perdido. A água lá fora não era apenas juízo, era sepultura de sonhos, de histórias, de laços rompidos. Noé, dia após dia, precisava lembrar a si mesmo da missão que carregava, preservar a promessa. Mas havia momentos em que os olhos marejavam, não pelas dificuldades dentro da arca, mas pelas vozes que nunca mais seriam ouvidas. A arca não era apenas um símbolo de salvação, mas também um memorial silencioso daqueles que não creram. E mesmo diante de tudo isso, não havia espaço para a arrogância espiritual. A salvação não era mérito, era graça. O clamor do lado de fora ecoava no interior de seus corações como um lembrete constante de que, se estavam ali, era porque Deus havia escolhido preservá-los. E essa consciência os tornava mais humildes, mais atentos, mais sensíveis à dor que uma geração inteira havia deixado para trás. Cada novo dia dentro da arca era também um tributo silencioso àqueles que partiram sem ouvir.
Com o mundo submerso e os sons externos silenciados, o tempo dentro da arca tornou-se um mistério angustiante. Gênesis, capítulo 7, versículo 24, relata que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. E durante esse período, cada amanhecer era idêntico ao anterior. Sem janelas abertas, sem horizonte visível, o tempo parecia congelado. A espera assumia contornos psicológicos. O tédio, a inquietação e a ansiedade formavam um ciclo que testava os limites emocionais de cada ocupante da arca. Não havia calendário, apenas a memória e a fé para marcar o ritmo dos dias. A espera longa transforma dias em labirintos mentais. A mente começa a criar hipóteses, a revisitar erros, a questionar escolhas. Mesmo com a certeza da obediência, havia dúvidas que surgiam como sussurros. Será que Deus ainda se lembra de nós? Cada dia sem mudança era como uma gota de dúvida pingando na rocha da fé. Havia promessas, sim, mas não havia prazos. E quando o tempo se estende sem sinal de resposta, até os mais firmes podem vacilar. A espera, mais do que o dilúvio, tornou-se o grande teste espiritual daquela geração remanescente. Sem marcos temporais, a família de Noé aprendeu a medir o tempo pelos próprios sentimentos. Hoje acordei com mais saudade. Hoje chorei menos. Hoje consegui sorrir. Eram essas percepções internas que marcavam o avanço do tempo. A cada repetição da rotina, a esperança era confrontada. Mas também, a cada dia vencido, a perseverança ganhava raízes mais profundas. O que parecia um castigo era, na verdade, um processo. Deus não os havia esquecido. Estava preparando algo além da compreensão humana. Mas a preparação envolve espera. E esperar, por vezes, dói mais do que agir. Durante esse tempo, as Escrituras não registram nenhum novo pronunciamento de Deus. O silêncio divino foi tão impactante quanto sua voz, e foi nesse silêncio que a fé se consolidou. Não havia voz do céu, mas havia lembranças do que Deus havia dito antes. E isso bastava. O silêncio não era ausência, era confiança. A cada dia, sem resposta, eles reafirmavam que confiavam mesmo quando não ouviam, mesmo quando não viam, mesmo quando tudo parecia estagnado. Esse tipo de fé é raro. É a fé da resistência, não da conquista. E quando finalmente as águas começaram a baixar, não foi apenas o nível do dilúvio que desceu. Foi também o peso da incerteza. O tempo da espera havia cumprido seu papel. Moldar o caráter, forjar a confiança, esvaziar o orgulho. E agora, cada centímetro de terra que emergia era mais do que geografia. Era testemunho de que a esperança não morre, apenas aguarda o tempo certo de florescer. Durante 370 dias, o interior da arca foi preenchido com muitos sons. O bramir das águas, o respirar dos animais, as vozes humanas, mas o som mais ensurdecedor era o da ausência da voz de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 1, nos diz que Deus se lembrou de Noé, o que indica que por um longo período não houve qualquer nova revelação, nenhum direcionamento adicional, apenas o silêncio. Um silêncio que, para muitos, poderia ser interpretado como abandono, mas que, na verdade, era parte do processo de maturação da fé. Esse silêncio não era negligência divina, era pedagogia celestial. Deus havia falado antes, e agora esperava que seus filhos caminhassem sobre a última palavra recebida. Noé, acostumado à voz que o orientara com detalhes sobre a construção da arca e o início do dilúvio, agora precisava aprender a confiar sem instruções novas. A ausência de comunicação sobrenatural o forçava a caminhar por convicção, não por emoção. E essa é uma das marcas mais profundas da fé verdadeira. Ela não depende de constantes confirmações, mas permanece firme mesmo quando o céu parece mudo. Deus não se calou por indiferença,
mas porque já havia dado tudo o que era necessário. O silêncio foi o teste da confiança. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que muitos naufragam espiritualmente. Mas Noé permaneceu. Continuou seus afazeres, manteve a disciplina, sustentou a rotina de oração e louvor, mesmo sem respostas. Ele não permitiu que o silêncio gerasse rebeldia, nem que a espera gerasse desistência. O silêncio de Deus era para ele um chamado a amadurecer, a aprofundar sua dependência, a refinar sua escuta interior. Muitos querem a presença de Deus em manifestações visíveis, mas os maiores encontros acontecem na quietude da alma perseverante. O silêncio divino, por vezes, revela mais sobre o homem do que sobre Deus. Revela até que ponto estamos dispostos a obedecer mesmo quando não entendemos. Mostra se servimos ao Senhor por aquilo que Ele faz ou por quem Ele é. Noé descobriu, dia após dia, que a verdadeira comunhão não exige barulho, mas entrega. Não exige sinais constantes, mas fidelidade constante. Ele aprendeu que o amor de Deus não é medido pela frequência das palavras, mas pela profundidade da aliança estabelecida. Quando, enfim, o texto diz que Deus se lembrou de Noé, não significa que ele o havia esquecido, mas que era chegada a hora de um novo movimento. Deus nunca se ausenta. Ele apenas aguarda o tempo certo para agir de novo. E enquanto o céu parecia calado, o coração de Noé pulsava em sintonia com o Criador, demonstrando que mesmo no silêncio havia vida espiritual intensa. Esse tipo de relacionamento com Deus não nasce do barulho, mas da constância. Depois de meses envoltos pela monotonia e pelo mistério, Noé começou a perceber sinais quase imperceptíveis de que algo estava mudando. Gênesis, capítulo 8, versículo 5, revela que os topos dos montes começaram a aparecer no 10º mês. A visão desses cumes foi como um sussurro de esperança, um lembrete silencioso de que o juízo tinha um fim. Porém, a esperança não surgiu como um grito triunfante, mas como fragmentos delicados que exigiam discernimento para serem reconhecidos. Uma mudança no som das águas, uma diferença na movimentação dos animais, um novo cheiro no ar. Tudo era analisado com cuidado, pois poderia indicar que o fim da espera se aproximava. Noé não se precipitou, ele observava. Cada detalhe se tornava profético. E essa atenção ao que é pequeno é uma virtude que se perde facilmente em tempos de pressa. Esperar em Deus não é uma espera passiva, mas atenta. O surgimento dos montes, quase como ilhas solitárias no mar de julgamento, apontava para a fidelidade divina. E mesmo que ainda não fosse o momento de sair da arca, aqueles sinais reavivavam os corações. Deus estava aos poucos revelando que o tempo da reclusão estava chegando ao fim. Ainda assim, havia um medo velado. Será que poderiam confiar nesses sinais? E se fosse uma ilusão? E se as águas voltassem a subir? A esperança fragmentada exige coragem, pois ela chama o coração a crer mesmo sem garantias totais. A fé de Noé, já forjada pelo silêncio, agora era testada pela sutileza. Era preciso aprender a interpretar os indícios com sabedoria, sem ansiedade. Não bastava ver o cume da montanha, era necessário ouvir o tempo de Deus. A pressa poderia comprometer tudo. Esse momento nos ensina que Deus, muitas vezes, envia os sinais em doses mínimas, como quem acende pequenas lamparinas numa noite escura. E é necessário sensibilidade para perceber que cada passo, por menor que pareça, é avanço. A esperança não vem sempre como uma avalanche. Às vezes, ela chega como um filete de água no deserto. E a maturidade espiritual consiste em saber valorizar cada centelha de mudança, cada evidência do cuidado divino, ainda que ela venha de forma tímida. E assim, com o olhar fixo nos sinais, Noé aguardava. Não porque duvidava, mas porque confiava. O cume do monte não era o destino final,
mas a confirmação de que o caminho ainda estava sendo preparado. E esse equilíbrio entre alegria e paciência, entre expectativa e reverência, revela o coração de alguém que entendeu que a esperança verdadeira não é barulhenta, é firme. Depois de tantos meses de clausura e silêncio, Noé decidiu enviar uma ave para investigar as condições do mundo lá fora. Gênesis capítulo 8, versículo 7, descreve que ele soltou um corvo, que saía e voltava até que as águas secassem. Logo depois, enviou uma pomba, que inicialmente não encontrou descanso. Esses dois voos se tornaram símbolos poderosos, não apenas do fim do dilúvio, mas da transição entre julgamento e renovação. O corvo, ave de hábitos carniceiros, sobrevivia entre os cadáveres. A pomba, símbolo de pureza, buscava solo limpo. A natureza das aves refletia também a condição do mundo. O corvo representava uma possibilidade de sobrevivência no meio da morte. Ele não voltou com sinal algum, talvez porque encontrara alimento entre os restos da destruição. Já a pomba, incapaz de se alimentar do que é impuro, voltou, revelando que ainda não havia pouso seguro. Era uma mensagem sem palavras, mas de profundo significado. Noé entendeu que ainda não era o tempo. E isso mostra a sabedoria de saber interpretar não apenas palavras, mas sinais. Cada ação, cada retorno, cada ausência era um modo silencioso de Deus comunicar-se com seus filhos. 7 dias depois, ao soltar a pomba novamente, ela voltou com um ramo de oliveira no bico, um dos símbolos mais antigos de paz e reconciliação. Esse gesto simples, narrado em Gênesis capítulo 8, versículo 11, ressoou como uma sinfonia no coração de Noé. O ramo era mais do que um pedaço de planta. Era uma proclamação. A vida havia resistido, a terra estava florescendo e Deus estava preparando um novo começo. Aquela imagem de uma ave delicada trazendo esperança entre o bico tornou-se eterna. Era a confirmação de que a espera havia valido a pena. A terceira vez que a pomba foi solta, não voltou mais. Agora havia terra firme, e com ela vinha também a responsabilidade de recomeçar. O voo da pomba, antes de ser liberdade para ela, foi libertação para todos dentro da arca. Esses pequenos gestos mostram como Deus se utiliza de meios simples para comunicar grandes verdades. Não foram anjos, nem trovões, nem visões. Foram aves, criaturas humildes, mensageiras do renascimento. E Noé soube discernir cada uma dessas mensagens com sensibilidade e temor. Essa sequência de eventos ensina que Deus fala de múltiplas formas e que os ouvidos sensíveis saberão captar sua voz mesmo quando ela vier em formato de asas. O ramo de oliveira não apenas anunciava o fim do dilúvio, mas a continuidade da aliança. Era como se o Criador dissesse: a vida venceu. E essa certeza encheu o interior da arca com um novo tipo de expectativa. Não mais de sobrevivência, mas de preparação para o novo mundo que os aguardava. Quando finalmente a arca repousou sobre os montes de Ararat e a terra seca foi revelada, a emoção que invadiu os corações ali presentes foi complexa. Gênesis, capítulo 8, versículo 13, relata que, ao secarem-se as águas, Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava enxuta. O cenário que se descortinava não era o mesmo mundo que haviam deixado para trás. Não havia mais cidades, árvores frondosas, rios familiares, nem vozes humanas fora da arca. Apenas um vazio silencioso, onde o solo ainda úmido carregava o peso de uma história encerrada. Pisar naquela terra não significava apenas liberdade, significava encarar os escombros do passado e a responsabilidade de construir um futuro a partir do zero. A saída da arca, portanto, não foi um desfile triunfante, mas um passo hesitante. Os olhos, acostumados à penumbra, precisaram se adaptar à luz do novo dia. Os pulmões, habituados ao ar pesado da clausura, sorviam o vento com estranheza. Os pés,
que por tantos meses pisaram em madeira, agora tocavam um chão incerto. Cada detalhe do ambiente causava estranhamento. Os sons da natureza ainda eram tímidos, como se o próprio planeta estivesse tentando se lembrar de como viver. E dentro dos corações, embora houvesse alívio, também havia marcas invisíveis do isolamento, do medo, da dor. A arca havia preservado suas vidas, mas também moldado suas almas com cicatrizes profundas. Noé e sua família haviam sobrevivido a uma experiência que não podia ser esquecida. A memória do dilúvio estava gravada não apenas na mente, mas no corpo, nas mãos calejadas, nos olhos cansados, na postura encurvada pelo peso da responsabilidade. A fé que os sustentou não os poupou do trauma, mas deu significado a ele. E agora, ao pisarem fora da arca, não celebravam apenas o fim do julgamento, mas o início de uma longa jornada de reconstrução interna. A libertação externa era real, mas a cura emocional levaria tempo. O silêncio da arca agora dava lugar ao silêncio da terra, um silêncio diferente, cheio de possibilidades. Foi nesse momento de transição que a verdadeira maturidade espiritual se revelou. O recomeço exigia discernimento, humildade e vigilância. Era fácil permitir que a euforia dominasse, mas Noé sabia que cada passo deveria ser dado com reverência. Não estavam apenas inaugurando uma nova fase, estavam reinaugurando a humanidade. E toda nova humanidade precisa nascer da memória da queda. O trauma do dilúvio não era um peso a ser esquecido, mas um lembrete constante da seriedade da santidade de Deus e do valor da obediência. Assim, ao tocar a terra, Noé não correu em busca de conquista, mas parou, observou, orou, porque ele sabia que o alívio da terra firme era apenas uma etapa de algo muito maior. O Deus que os havia sustentado na tempestade agora os chamava a viver com propósito em tempos de bonança. E essa consciência é o que separa os que apenas sobrevivem daqueles que renascem com entendimento. A paisagem que se desenhava diante dos olhos de Noé e sua família era ao mesmo tempo promissora e desafiadora. Tudo era novo, mas também desolado. A natureza parecia ter sido resgatada de um sono profundo e o solo carregava o cheiro da reinicialização. Gênesis capítulo 9, versículo 1, revela que Deus abençoou Noé e seus filhos, ordenando-lhes que fossem fecundos e multiplicassem-se sobre a terra. Essa bênção divina indicava não apenas um recomeço físico, mas a redefinição do papel humano sobre o planeta. O que Noé enfrentava agora era o peso de uma responsabilidade inigualável: conduzir a primeira geração do novo mundo. O efeito psicológico de carregar essa missão era imenso. Durante meses, Noé havia exercido o papel de protetor e mantenedor. Agora, ele era também fundador de uma nova civilização. A pressão silenciosa de não repetir os erros do passado pairava sobre cada decisão. O medo de voltar a desapontar a Deus estava presente em cada olhar, em cada gesto. A memória do julgamento divino era recente demais para ser ignorada. A arca, antes símbolo de salvação, agora se tornava memória viva do que acontece quando o homem abandona o temor ao Senhor. As interações dentro da família também começaram a mudar. Filhos que antes apenas obedeciam, agora se tornavam líderes de futuras tribos. Esposas, antes auxiliadoras no confinamento, agora precisavam ser parceiras na formação de comunidades inteiras. As dinâmicas familiares passaram a carregar um peso civilizacional. Tudo o que faziam tinha impacto além deles. Cada escolha ecoaria nas gerações futuras. O novo mundo não exigia apenas força de trabalho, mas clareza espiritual, equilíbrio emocional e domínio próprio. O passado havia ensinado, mas o futuro ainda era uma página em branco. Esse estado de recomeço profundo também trouxe um tipo diferente de vulnerabilidade.
O homem que antes suportou a escuridão da arca, agora precisava lidar com a luz de suas próprias emoções. Surgiram perguntas silenciosas. Serei capaz? Deus ainda estará conosco como antes? E se falharmos novamente? Essas inquietações não são fraquezas, são humanas. E Deus, conhecendo o interior de cada um, ofereceu sua aliança como resposta. O arco-íris não era apenas uma promessa para o céu, era um consolo para a alma. Uma declaração visível de que a graça divina acompanharia o novo homem na nova terra. Dessa forma, o recomeço não foi apenas externo, mas profundamente interno. O Noé que saiu da arca não era o mesmo que havia entrado. Ele agora carregava as marcas da obediência, do silêncio, da sobrevivência e da esperança. E essas marcas o capacitavam a andar com mais reverência, mais sensibilidade e mais temor diante do Deus que salva, mas que também julga. O novo mundo precisava de um novo homem. E foi exatamente isso que a experiência do dilúvio produziu. Ao pisar na terra seca e sentir o frescor do vento novo, Noé não se apressou em plantar, nem em construir casas, nem em explorar os arredores. Sua primeira ação, descrita em Gênesis capítulo 8, versículo 20, foi erguer um altar ao Senhor. Esse gesto, feito antes de qualquer planejamento humano, revela a prioridade do coração daquele homem transformado. O altar não era um símbolo de superstição ou de mera tradição religiosa. Era a resposta natural de uma alma que reconhecia de onde vinha sua salvação. Era o reconhecimento explícito de que, se estavam ali, era por causa da fidelidade de Deus e não por mérito próprio. O altar se tornou o marco entre o fim do juízo e o início da nova história. Não era apenas uma estrutura de pedras e madeira, mas um lugar de memória, consagração e entrega. Ao oferecer holocaustos dos animais puros, Noé estava reconsagrando a criação ao seu Criador. Era como se dissesse: Senhor, tudo isso é teu, e só faz sentido se continuar sob tua direção. O aroma do sacrifício subiu, como registra Gênesis capítulo 8, versículo 21, e tocou o coração de Deus, que fez uma promessa de nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. A adoração genuína não apenas honra a Deus, mas também movimenta o céu. Esse altar também representava cura. Era o local onde a dor da perda, o peso da solidão e o trauma da espera eram transformados em louvor. Noé, ao sacrificar, estava dizendo que havia compreendido a lição, que mesmo em meio à destruição, Deus ainda era digno de toda gratidão. E essa gratidão não era apenas emocional, era prática, visível, concreta. O altar era a ponte entre a velha e a nova humanidade, o elo entre o Criador e a criatura restaurada. E ali, em meio à terra úmida e ainda marcada pelos vestígios do dilúvio, floresceu o primeiro culto pós-juízo. A resposta de Deus foi imediata e abrangente. O Criador, tocado pela adoração, estabeleceu a aliança com toda a terra, reafirmando o ciclo das estações, do dia e da noite, do frio e do calor. A fidelidade de Noé ativou um novo ciclo cósmico. O altar que começou com gratidão terminou com uma promessa eterna. O gesto de um homem moveu o coração de Deus e redesenhou os limites do juízo sobre a humanidade. A adoração verdadeira, nascida do reconhecimento e não da conveniência, sempre gera respostas duradouras. E assim, a história da arca não termina com o abrir da porta ou com o cessar das águas, mas com um altar. Porque o fim de uma tempestade só se torna início de uma nova era quando é consagrado a Deus. A arca salvou os corpos, o altar restaurou as almas. E é esse altar, construído sobre a memória do juízo e erguido com mãos marcadas pela obediência, que sela o nascimento de uma nova humanidade, uma que começa de joelhos. Se desejar, posso agora revisar o conteúdo final para garantir coesão completa ou gerar qualquer outro material complementar.
Quantas vezes você já enfrentou um silêncio que parecia interminável? Compartilhe nos comentários o momento em que sua fé foi posta à prova. Sua história pode fortalecer outros corações. Envie este vídeo a alguém que precisa se lembrar de que até o silêncio de Deus carrega propósito. E, se valoriza reflexões profundas como esta, junte-se a nós inscrevendo-se no canal. Há sempre mais a descobrir quando caminhamos juntos pela palavra.